primeiro dos pontos, a estrutura cooperativa ou colaborativa. Ela vem a afastar a estrutura adversarial que até então vigia com o Código de 73. O que isso significa? Significa que partes vão colaborar entre si, significa que o juiz vai colaborar com partes, significa que auxiliares da justiça vão colaborar com juízes, partes e advogados vão colaborar entre si, terceiros, que inclusive inicialmente não estando afetos ao processo, também terão o dever de colaboração com os atores processuais. Até a sociedade civil terá esse dever de colaboração, de cooperação com os atores processuais. Essa é uma estrutura diferenciada que vem à tona com o novo Código de Processo Civil, mas atenção, aqui no Brasil, isso já é utilizado em outras partes do mundo. O professor Tarufo, inclusive, já mencionava há algum tempo, no âmbito probatório, a necessidade do juiz ser um juiz gestor, enfim, situações correlatas a essa que demonstram que, de fato, existe a necessidade para que uma decisão seja alcançada da maneira mais eficaz, eficiente possível, que ela seja uma decisão fruto de uma colaboração entre os atores processuais. Isso significa que o advogado da parte autora deixará de sustentar a tese que diz respeito ao seu cliente, o advogado da parte ré deixará de sustentar a tese, a antítese que diz respeito ao seu cliente? Claro que não, não é essa a ideia. A ideia é que cada um vai continuar sustentando a sua tese, antítese, e o magistrado deverá chegar a uma conclusão a partir desses elementos, tanto fáticos quanto jurídicos e probatórios existentes nos autos. Não significa que haverá uma necessidade de ruptura desse sistema. O que haverá, sim, é a necessidade de que o processo seja legitimado a partir de uma cooperação, a partir de uma colaboração. E aí, ao longo do texto do direito posto, do direito normativo, ele vem estabelecendo uma série de situações em que essa colaboração vem à tona. Então, negócio jurídico processual, alteração de prazos, amicus curiae, necessidade das partes se manifestarem a respeito de questões que forem suscitadas, inclusive de matérias de ordem pública. São várias as situações em que o Código vem exigindo que exista uma colaboração, e aí no sentido de manifestação, de trazer argumentos para que uma decisão melhor, uma decisão com mais substância seja proferida e então o conflito possa vir a ser ceifado de uma maneira um pouco mais definitiva. Bem, já que é essa a estrutura do Código, também essa deve ser a estrutura da decisão judicial. A decisão judicial deve ter essa estrutura colaborativa também. O que significa isso? Significa que os advogados também vão ajudar a escrever a decisão judicial? Também não significa isso. Significa que o juiz deverá trabalhar esses argumentos de uma maneira dinâmica, de uma maneira fluida, de uma maneira a considerar e a dialogar com as partes, um verdadeiro processo dialógico, que é um processo que vai um pouco além do processo dialético. Né? O juiz deverá trabalhar esses argumentos para que, então, uma decisão seja proferida considerando todas as possibilidades possíveis e aí, então, alcançando o resultado final, que seja o resultado mais interessante possível para aquele processo. Esse é um primeiro ponto a ser esclarecido. Quer dizer, o que parece ser uma novidade aqui no nosso âmbito processual civil, com o novo Código de Processo Civil, nada mais é do que um ajuste de rota, nada mais é do que uma correção de rota que o ordenamento está fazendo em relação a vários ordenamentos existentes no mundo afora. Então, com essa correção de rota, o que acontece é que nós temos agora um processo em que, de fato, o juiz vai buscar uma legitimidade argumentativa. Como lembrou o nosso amigo aqui, o Dr. Rodrigo, o juiz não é votado, não é eleito, daí porque ele tem que obter a sua legitimidade de algum ponto. E esse ponto, como sugerido pelo professor Robert Alex, entre outros, o Peckchenny, o Alizar, como ele mencionou, são obtidos a partir dos argumentos e da forma como essa argumentação é exposta no âmbito da decisão judicial. Cada vez mais são afastadas aquelas chamadas decisões ad hoc, decisões eminentemente subjetivas, decisões produto de um ineditismo processual, para que decisões com base em argumentação racional venham à tona. E esse ponto toca na segunda das estruturas principais do Código de Processo Civil, desse novo Código de Processo Civil, que é a estrutura principiológica. A estrutura principiológica, que já é anunciada desde os primeiros artigos do Código de Processo Civil, ela
deixa a decisão, de uma certa maneira, mais robusta, uma decisão mais forte, ao mesmo tempo em que demanda uma argumentação mais racional. Por quê? Por que isso? Porque se o juiz simplesmente, como menciona o Código logo nos primeiros artigos, se utiliza de um preceito, de um princípio, como a razoabilidade, a proporcionalidade, dignidade, boa-fé e devido processo legal em sentido material, e decide a lide com base naquilo, sem, por exemplo, e aí já adotando uma das regras do artigo 489, explicitar o que é aquilo e como aquilo se aplica no caso concreto, ele nada mais estará fazendo senão produzindo uma decisão absolutamente ad hoc, uma decisão absolutamente subjetiva e que não considere parâmetros da argumentação racional. Ou seja, o que essa exigência, essa estrutura principiológica virá para trazer de responsabilidade ao juiz é o contraponto dessa própria estrutura, ou seja, o legislador entrega para o juiz uma arma extremamente potente, mas como contraponto ele exige, bem, você tem toda uma estrutura principiológica aqui em suas mãos, mas ela deve ser utilizada de uma maneira em que você possa, a cada momento do processo, obter e reforçar a sua legitimidade processual. Então, isso é o que espera o novo Código de Processo Civil, baseado numa estrutura cooperativa, baseado numa estrutura colaborativa e, ao mesmo tempo, uma estrutura mais aberta, principiológica, que a decisão seja fruto de uma argumentação dinâmica constante, de um processo absolutamente dialógico e que o juiz não se utilize de cláusulas abertas, conceitos jurídicos indeterminados. Adiante nós veremos a problemática que essa imprecisão terminológica traz. Mas cláusulas abertas, conceitos jurídicos indeterminados, princípios, valores, para tornar ainda mais subjetiva, ainda mais ad hoc, ainda mais emocionalmente comprometida a decisão e muito menos racional. Não é isso que o Código espera, não é isso que nós devemos exigir após o Código entrar em vigor. Na minha opinião, o artigo 489, na verdade, foi até bem tímido, poderia ter ido um pouco mais além, aliás, poderia ter ido mais além, bem mais além do que foi. Ele é imperfeito na sua forma, ele é confuso na sua redação e ele é problemático na sua aplicação, mas, pelo menos, ele já é um indício de que algo está mudando e algo deve de fato mudar. Deve ser a decisão judicial, em qualquer instância, ela deve se ajustar a parâmetros de argumentação racional que nada mais farão do que trazer aí então essa legitimidade de uma maneira constante para o processo judicial e para inserindo o juiz como um dos atores no processo, um dos atores a mais no processo, não o ator principal como o processo adversarial ele propõe. Bem, o artigo 489, então, uma das primeiras falhas que me parece que ele traz é a de não explicitar elementos inerentes à argumentação jurídica, inerentes à teoria da decisão judicial. Ou seja, ele faz uma série de exigências a partir principalmente dos incisos do parágrafo 1º e logo na sequência dos parágrafos 2º e 3º, sem fazer uma introdução, sem dizer a partir de que ponto se deve caminhar. Ele vai até o meio da rua, ele não atravessa a rua. Ele deveria dar um indicativo maior, pelo menos a nível metodológico, de como se aplicar o que ele está exigindo. Como exatamente deverá ser aplicado o que ele está exigindo. Por exemplo, o Código, no artigo 489, embora exija que o juiz motive e explicite o motivo eventual de um conceito jurídico indeterminado que é utilizado em algum caso, não fala de imparcialidade argumentativa. Ele não fala de inércia perelmaniana, por exemplo. Não fala o que é isso. São situações em que o juiz deve decidir de maneira igual casos iguais e deve apresentar o que se chama em argumentação de sinal característico da mudança em cada um dos casos em que houver, de fato, alguma situação que justifique uma mudança. Ele não fala de universalidade, ele não fala de universalizabilidade, ele não fala de universalismo e particularismo, e ele não traz, o que me parece o pior, embora questionado dos equívocos, nenhum traço indicativo de uma possível metodologia argumentativa que deverá se utilizar o juiz para, enfim, construir a decisão judicial. Na verdade, eu nem sei se isso seria uma coisa boa.
se o código viesse a estabelecer, ou pelo menos sugerir uma metodologia decisória, eu não sei se isso não seria uma forma de acabar aprisionando o juiz dentro de um quadrado em que ele não pudesse, então, ter um espaço para movimentação argumentativa, obedecendo a esses princípios básicos da argumentação, embora sem um subjetivismo maior. Não sei, mas o fato é que o código não traz esses elementos que seriam elementos basilares da argumentação jurídica, elementos basilares da teoria da decisão judicial e que devem ser considerados para fins da prolação de quaisquer decisões. Como lembrou o nosso colega Rodrigo, há situações em que a própria argumentação racional em sendo utilizada demanda, então, alguns requisitos argumentativos prévios. E esses requisitos argumentativos prévios não vieram explicitados no artigo 489, o que me parece uma falha, porque já que ele exige algo, ele tem que dizer como se vai chegar a esse algo, como se vai chegar a essa situação que ele próprio exige. Bem, o artigo 489 tampouco parece resolver situações problemáticas do momento, situações que nós vivenciamos no dia a dia, seja a nível de processo intersubjetivo, seja a nível do processo coletivo, né? E um processo até objetivo. Ele não diz, nem indica, nem dá nenhuma forma de pista de como se resolveria, por exemplo, uma decisão de natureza estruturante, um processo que tenha em si uma decisão de natureza estruturante. Só para lembrar, a decisão estruturante ou decisão estrutural, ela é aquela em que o juiz não apenas adjudica um direito, mas ele estabelece uma cronologia, um cronograma, uma forma de implementação daquele direito adjudicado. Então vamos imaginar, por exemplo, que a sentença contenha um comando de que um rio seja despoluído. O rio vai ser despoluído tão logo a sentença venha transitar em julgado, né? E nem em 5, nem em 10, nem em 15, nem em 20 anos. Então, o juiz deverá estabelecer uma metodologia, um cronograma para que esse rio venha no futuro ser despoluído, o que fará com que a execução dessa sentença perdure por pelo menos 100 a 150 anos, na melhor das hipóteses. Isso o código não traz. Ele exige traços de decisão racional, mas não resolve esse tipo de problema. Por exemplo, ele também não resolve a questão dos chamados, hoje em dia, casos trágicos. Nós conhecemos e ouvimos falar de casos fáceis e casos difíceis, né? O caso difícil é aquele em que o caso fácil se resolve facilmente, geralmente com a argumentação por dedução, a argumentação baseada numa metodologia dedutiva, por subsunção individual. Mas o caso difícil é aquele em que há algo mais, né? Seja lá procurando uma solução, a única correta ou não, mas há algo mais que não viabiliza que essa solução baseada em dedução seja desde logo utilizada. O caso trágico é pior do que isso. No caso trágico, nem solução tem, nem solução existe. No caso trágico, o que há é o menos pior. O juiz está procurando o menos pior, porque um dano vai haver. Então, por exemplo, quando uma criança é institucionalizada em um abrigo, não tem ninguém aí que saia vencedor nessa hipótese. O Estado não sai porque abrigou mais uma criança, os familiares perdem, a criança perde, todo mundo perde. O parâmetro, o prisma com o qual o juiz trabalhará, né, será procurar quem vai perder menos possível. Claro, existem teorias para isso, a teoria do débito moral, entre outras teorias que trabalham especificamente esse tema. E disso o Código não disse uma palavra no artigo 489, então pouco exigiu qualquer tipo de nuance, qualquer pista, qualquer indicativo, qualquer coisa a justificar ou a viabilizar que o juiz trabalhe a solução de casos trágicos. Não disse isso. O Código também, no artigo 489, não trabalhou o que se conhece aí no âmbito do processo coletivo, do processo objetivo, de decisões intermédias. São aquelas decisões em que, por exemplo, se reconhece a inconstitucionalidade de uma lei ou um ato normativo, mas se posterga, e essa é uma das possíveis hipóteses de decisões intermédias, se posterga o que se chama de ablação, quer dizer, a retirada da norma do ordenamento jurídico. O Código não estabelece uma palavra sobre isso, não fala coisa alguma sobre isso. Veja, mas nem precisaria dizer, porque se poderia argumentar, já que isso é algo inerente ao processo objetivo. Bem, mas o objetivo do artigo 489 pelo menos parece ser, o de trabalhar requisitos para a validade de decisões.
judiciais. Ou seja, se ele está estabelecendo requisitos de validade da decisão judicial, se pode cogitar a ideia de que, não sendo obedecidos aqueles requisitos, a decisão não terá validade. Logo, aquele rol previsto lá no parágrafo 1º e os seus correspondentes incisos, e os parágrafos 2º e 3º, é um rol que deve ser obrigatoriamente observado sob pena de invalidade da decisão judicial. Então, pouco importa se trata de um processo intersubjetivo ou de um processo objetivo. O que ocorre é que existe uma técnica decisória, essa da decisão intermédia, existe outra técnica decisória, da decisão de casos trágicos, e outra ainda, entre outras possíveis, das decisões estruturantes que não foram sequer trabalhadas, nem anunciadas, nem indicadas no âmbito do artigo 489. Então, se é um artigo que pretende estabelecer a forma de validade das decisões judiciais, ele ficou bem aquém do que se pode imaginar, já que ele deixou de estabelecer requisitos primários de argumentação jurídica e tampouco estabelecer, ou pelo menos indicar a solução de casos com os quais o juiz, seja na justiça de fronteira, né, no primeiro grau, seja lá na cúpula, no STF, está se deparando no dia a dia aí, e que precisa de algum indicativo para a solução, de alguma forma, alguma metodologia para a solução. 489 é um bom artigo, porque ele já indica a necessidade, já transmite a ideia da necessidade de uma argumentação racional. Ele afasta o que hoje vem sendo denominado de palavras mágicas utilizadas no âmbito judicante, né? Aquela utilização da razoabilidade como forma de decidir qualquer tipo de conflito devido ao processo legal em sentido material, ou correlatos a esse, dignidade da pessoa humana, boa-fé, como se isso fosse por si só e independentemente considerado, ou seja, considerado independentemente de quaisquer outros elementos, sejam jurídicos, fáticos ou probatórios inseridos no processo, como algo suficiente a se resolver uma determinada questão jurídica. A nossa Constituição, ela desde 88 já vem exigindo a motivação. A motivação é ótimo que se exija, né? Basta lembrar que existem cortes ainda no mundo que sequer motivam seus atos, ainda em pleno século que nós vivemos. Mas ela poderia ter ido além, porque ao exigir só a motivação, a Constituição dá ensejo a situações completamente bizarras, como, por exemplo, o caso em que eu recebo em meu gabinete um processo para julgar, julgo procedente o pedido considerando todas as situações fáticas e jurídicas inerentes àquele processo e proferindo uma decisão absolutamente fundamentada. E 5 minutos depois, recebo um processo exatamente igual, julgo improcedente o pedido com uma decisão absolutamente fundamentada. De acordo com a Constituição de 1988, ambas as decisões seriam válidas sob o aspecto constitucional, embora exista aí alguma coisa errada no Reino da Dinamarca. Não existe alguma coisa errada aí. Esse alguma coisa errada é o que é corrigido a partir da argumentação jurídica, a partir de premissas argumentativas. Nesse caso, por exemplo, a imparcialidade argumentativa resolveria esse tipo de problema. Então, o artigo 489 fez bem em trazer elementos da argumentação racional para o nível do discurso decisório, para o nível do discurso judicante. Fez. Ele é um primor de perfeição? Não é. Ele está muito aquém do que se imagina. Nós veremos aqui vários problemas desse parágrafo 1º, seus incisos, e os parágrafos 2º e 3º. Mas, de qualquer maneira, já é um alento. Já é algo que se possa dizer que está ajustando o pronunciamento decisório no Brasil ao que é propugnado em boa parte do mundo em que se trabalha a argumentação racional. E basta ver que a reação ao artigo 489 foi e vem sendo bem veemente, ou seja, existe um certo temor a essa argumentação racional, né? Há várias críticas que se podem lançar a ela, né? Se pode lançar a crítica de que o juiz, e isso nós estamos ouvindo no nosso dia a dia, isso vai atrasar a prestação jurisdicional, quer dizer, o juiz tendo que apresentar todos os requisitos que são exigidos pelo artigo 489 vai proferir uma decisão, quando poderia proferir 10. Isso também significa que o juiz está aprisionado naqueles requisitos. São as críticas que se colocam ao artigo 489. Nenhuma delas, a meu ver, com razão de ser. Primeiro, o juiz não fica aprisionado coisa nenhuma. Ele tem um espaço argumentativo muito amplo
né? Amplíssimo, para falar a verdade. O que acontece é apenas uma definição de uma metodologia a partir da qual o juiz terá que trabalhar a partir da entrada em vigor do novo CPC. Então ele vai ter que se conformar a estruturar a sua decisão observando aqueles requisitos mínimos. Existem outros requisitos mínimos que são exigidos lá no artigo 489, parágrafos 1º, 2º e 3º. Por outro lado, dizer que o juiz terá pouco tempo para proferir decisões, né, significa nivelar absolutamente por baixo. Né? Me parece que se for válido o argumento de que, bom, então, enquanto eu posso proferir 10 decisões, eu vou proferir uma, significa que eu estou dizendo que eu posso proferir 9 decisões ruins. Né? Significa que eu estou dizendo assim, bom, então é o suficiente que eu profiro uma decisão boa e o resto vai sendo mais ou menos, que é o que dá para fazer aqui. Né? E o mais ou menos não é aceitável, não me parece, no âmbito do conflito de quem quer que seja. Né? Não dá para esperar que o sujeito seja condenado por uma decisão mais ou menos, ou seja absolvido também por uma decisão mais ou menos. Todas elas têm que ser muito boas. E nivelar por baixo nesse sentido, para mim, não parece adequado. Né? E por outro lado, o artigo 479, ele, ao exigir a argumentação racional, ele afasta também a possibilidade de situações inusitadas com as quais nós acabamos vendo no dia a dia. Né? Então, é muito comum, há pouco tempo nós tivemos um ministro aposentado no STF que costumava fundamentar as suas decisões com letras de canção, né, e com poemas. Então você imagina, você está lá tentando saber se você foi condenado ou não, e vê uma letra de uma canção do Gilberto Gil. Nada contra o Gilberto Gil, mas mudando o enfoque. Né, você vai ao médico e aí você diz, doutor, eu estou sentindo uma dor na minha barriga. E aí ele fala para você assim, não se incomode, tudo passará. Não funciona assim. Então o juiz é um técnico, tal como o médico, o dentista ou qualquer outro, tem que apresentar uma decisão técnica. Então também nisso o artigo 489 é um artigo interessante, nos põe a refletir e trazer o objeto dessa reflexão para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento da decisão jurisdicional. Bem, se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, tá? Podem perguntar, fiquem à vontade. Vamos partir então aqui para o parágrafo 1º do artigo 489. O parágrafo 1º diz o seguinte, já estou excluindo aqui o caput e os primeiros incisos que tratam apenas dos elementos essenciais da decisão, tá? Embora em uma crítica eu faço aqui ao caput e aos iniciais incisos, me parece que o Código poderia ter aproveitado a oportunidade de abolir o relatório da decisão judicial. Né? Para que exigir relatório de decisão judicial? Não me parece adequado isso. Funciona muito bem no juizado e exigir relatório não tem a menor razão de ser, senão perder tempo. Poderia ter abolido, mas optou por continuar dessa maneira. O parágrafo 1º diz o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Primeiro, uma impropriedade técnica. Ao mencionar acórdão aqui, ele quis dizer voto. Não seja ela o voto, principalmente o voto conjuntura. O acórdão não é bem o que deve ser fundamentado. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. A primeira controvérsia que se pode observar com relação a esse parágrafo é: será que são só as decisões judiciais ou outras decisões de outras naturezas também devem obedecer ao parâmetro do artigo 489? Bem, me parece que, em sendo aplicado o Código de Processo Civil de uma maneira subsidiária, de uma maneira supletiva, também em decisões administrativas, o artigo 489 e esse parágrafo 1º deve ser observado. Então, se você tem, por exemplo, decisões do TCE que observam o Código de Processo Civil de uma maneira subsidiária à sua legislação, se você tem decisões de comissões de licitação ou qualquer outro órgão decisório, comissões de concurso, a nível administrativo, que tenha e traga expressamente o Código de Processo Civil como uma legislação subsidiária à sua aplicação, então também me parece que ele deva observar aqui a esses requisitos quando fizer uso do Código de Processo Civil na instância decisória. Esse é um primeiro ponto, já é um pequeno problema de controvérsia existente na aplicabilidade e incidência do artigo 489, parágrafo 1º. Será que ele se aplicaria apenas à decisão judicial ou decisões judiciais e decisões administrativas também que tivessem aí o Código de Processo Civil aplicado de uma maneira subsidiária? O inciso 1º do parágrafo 1º diz assim:
não se considera fundamentada, tal, a decisão que se limitar à indicação, reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. Então, se limitar à indicação, conforme previsto lá no artigo tal, entendo que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Reprodução, conforme o artigo tal, que diz o seguinte, e aí repete. Ou a paráfrase, há apenas menção, só que sem falar onde está escrito. Do ato normativo, sem explicar essa relação com a causa ou a questão decidida. Bem, o que parece aqui que o Código veda, esse inciso, é a fundamentação por remissão. Fundamentação por remissão, nós sabemos, é aquela fundamentação que faz exatamente isso que ele diz. Né? Faz uma menção ao dispositivo normativo, ao ato normativo, e se limita a isso sem fazer maiores considerações com relação ao caso concreto. Só que o que o Código não diz, e que parece que também ele veda, é uma outra espécie de fundamentação por remissão. A primeira espécie das fundamentações por remissão, que é a fundamentação por remissão a texto normativo, é abarcada de uma maneira expressa pelo Código. É isso aí, é isso que ele diz. A indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo. Quando o juiz fizer isso, doravante, não será mais considerado, como nunca foi, aliás, embora tenha sido desde sempre controvertido nos tribunais, né? Vale lembrar que o STF foi o último a pronunciar a invalidade da decisão fundamentada por remissão a texto de lei. Né? Depois de todos os outros tribunais, o STF veio a ser o último a dizer que realmente existe aqui uma nulidade. Mas essa fundamentação por remissão a texto de lei, ela é expressamente vedada. O que o Código não diz, pelo menos nesse inciso do artigo 489, mas igualmente veda, é a fundamentação por remissão a peças constantes nos autos. Então, quando o juiz faz a menção a uma peça constante nos autos, né, então, conforme o parecer do Ministério Público de folhas tais, entendo que realmente não existem motivos para condenação, então, portanto, não sou, ou conforme a sentença de folhas tais, compreendo que realmente não assiste razão ao recorrente, ao postular, ao provimento do seu pedido recursal. Então, essas decisões são decisões que adotam a fundamentação por remissão a peças constantes nos autos. E elas não são indicadas no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 489, mas são indicadas em interpretação sistemática que se pode fazer ao longo do Código. O Código diz, por exemplo, em outras oportunidades, em que, por exemplo, o relator não poderá se valer dos mesmos argumentos da sua decisão para negar provimento a um agravo interno. Então, veja, ele tem que acrescer fundamentos a ela. Ele tem que motivar algo a mais. Não é suficiente fazer remissão à sua própria decisão. Há um outro ponto em que o Código também exige que, tal qual se exige o princípio da dialeticidade recursal, também haja esse contraponto na decisão na instância revisora. Então, se exige o princípio da dialeticidade recursal, também os argumentos trazidos por força da dialeticidade recursal haverão de ser expressamente analisados pela instância revisora. O Código exige isso, mas não no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 489. Mas é uma exigência, uma vedação à fundamentação por remissão, não a texto de lei, que é exigida aqui no inciso 1º, mas a peças constantes nos autos. Ou seja, aqui é bom atentar, aqui é bom ficar bem atento também ao que ele veda, embora não esteja escrito de uma maneira expressa aqui. Vale lembrar, só a título de, talvez de curiosidade, mas explicando aí o contexto histórico, que ao fazer essa vedação, né, que parece aí uma coisa, vamos dizer, deixa eu colocar assim, parece uma coisa absolutamente inédita a nível positivo no direito brasileiro, o Código nosso está adotando uma teoria, por exemplo, que para os nossos vizinhos aqui, os argentinos, já é utilizada desde 1919. Então vejam como nós estamos chegando atrasados na história. Desde 1919, os argentinos já utilizam o que eles chamam lá de doutrina da arbitrariedade judicial, e que veda situações como essas daqui, que veda situações em que, por exemplo, uma poesia também seja utilizada para decisão, um texto de uma letra de uma canção, ou situações correlatas a essa. Decisões que não tenham fundamento em prova, ou que deixem de analisar uma das versões da prova que é suscitada. Então, aquela decisão, por exemplo,
que se utiliza de partes dos depoimentos de uma testemunha e não considera as outras partes para fazer um contraponto ao que está sendo decidido. Isso tudo já é assambarcado, já é encontrado na doutrina da arbitrariedade, na decisão judicial na Argentina desde 1919. E agora, com esse inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 489, nós estamos então trazendo um pouquinho dela para cá. Vejam como esse artigo ainda é incipiente, como o artigo ainda demanda uma análise um pouco maior, um aperfeiçoamento a nível legislativo mesmo bem maior, mas já é algo positivo no direito brasileiro.